Meu povo, beleza? Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos do Brasil colonial e hoje nós vamos estudar a organização social do Brasil colônia. Vamos nessa! A estrutura social dos ciclos do açúcar e do ouro, ela estava também enquadrada no mercantilismo. Bom, professor, pelo visto, o mercantilismo ele norteou toda a vida colonial brasileira. Sim, o mercantilismo norteou toda a vida colonial de todas as colônias da Idade Moderna e não só do Brasil. Então, a estrutura social também estava norteada pelo mercantilismo. Podemos dizer que a estrutura social do Brasil, a sociedade colonial, ela, na verdade, ela foi transladada da metrópole para cá. Muitos elementos que existiam na Europa, eles vão ser implementados no Brasil durante o período colonial. Não é? A questão do racismo, a questão da linhagem, da descendência, de se levar em consideração a consanguineidade, não é? Aí surge a ideia de sociedade de estirpe, sociedade de berço, entendeu? Então, muitos dos elementos que havia no continente europeu, eles foram transladados para cá e implementados aqui durante o período colonial. Sem mais delongas, vamos conhecer, né, nos nossos organogramas como funcionava, vamos saber como funcionava a estrutura do Brasil no ciclo do açúcar e no ciclo do ouro, seguindo aquela tendência temática, correlata, comparativa. Sem mais delongas, vamos apresentá-los como estava organizada a sociedade colonial brasileira. A sociedade açucareira, ela tinha três características principais. Em primeiro lugar, a sociedade do açúcar era patriarcal. Uma sociedade patriarcal é uma sociedade machista, onde as decisões são tomadas pelo pai, pelo patriarca. Então, uma sociedade patriarcal é uma sociedade machista, onde as decisões sociais são tomadas pelo pai, pela figura do patriarca. Então, numa sociedade patriarcal, a estruturação funciona assim. Nós temos aqui no topo o pai e todos os outros são considerados como agregados, subordinados. Então, patriarcal é machista. Aliás, esse elemento, o patriarcalismo, o machismo, foi um elemento trazido da Europa para o Brasil. Como eu lhes disse, muitos elementos da sociedade colonial, eles foram trazidos da Europa para cá. E o patriarcalismo é um deles. Então, o papel das mulheres na sociedade colonial era um papel secundário. Tá? A função das mulheres, não é, era cuidar da casa, dos filhos e do marido. Na sociedade colonial, as mulheres elas eram consideradas propriedades, objetos. Antes de casar, elas eram consideradas propriedades do pai. Depois de casar, elas eram consideradas propriedades do marido. Certo? Então, a subserviência era tão grande que as mulheres eram obrigadas a chamar o marido de o senhor meu esposo, para demonstrarem a subserviência delas. Além de ser patriarcal, era também uma sociedade racista. A cor da pele era um elemento de diferenciação. A cor da pele era um elemento de diferenciação. E aqui nós temos o branco
como sendo dominante e os negros, os pretos e mestiços como sendo dominados. Vale registrar que a sociedade brasileira, até os dias de hoje, ela preserva essas características. O patriarcalismo e o machismo ainda estão presentes na sociedade brasileira contemporânea por herança colonial. Então, isso pode ser até uma questão de prova. A sociedade brasileira contemporânea preserva elementos da sociedade colonial, como o patriarcalismo e o machismo verdadeiro. Então, o preconceito com relação à mulher e o racismo existentes na sociedade brasileira contemporânea são resquícios da sociedade colonial açucareira e aurífera verdadeiro. Então, essas são as características, digamos assim, centrais dessa estrutura social. Bom, definindo essa estrutura na pirâmide, podemos, identificar a presença de 3 grupos sociais. E aqui um detalhe. Muitos livros precisam se atualizar porque colocam apenas 2 grupos, senhor e escravo, esquecendo por completo a categoria dos homens livres, que era uma categoria que tinha uma influência muito grande nessa relação social. Nós vamos falar especificamente dos homens livres para vocês perceberem como era importante a atuação desta categoria que muitos livros sequer levam em consideração. No ápice da pirâmide, no ciclo do açúcar, estavam os senhores de engenho. Todos os senhores de engenho, sem exceção, todos eram brancos, classe dominante. Todos eram brancos, classe dominante. Olha a questão da cor. Todos eram brancos, classe dominante. Na sua esmagadora maioria, portugueses ou descendentes. Brancos, classe dominante. Em sua grande maioria, portugueses ou descendentes. Mas havia entre os senhores de engenho alguns holandeses, fruto do financiamento, e também havia entre os holandeses alguns cristãos novos, judeus convertidos, judeus que fugiam para cá das perseguições da Reforma Protestante, judeus que fugiam para o Brasil das perseguições da Reforma Protestante e aqui no Brasil se tornaram grandes proprietários de terras e de escravos pelo dinheiro que eles tinham. Mas a esmagadora maioria dos latifundiários eram portugueses ou descendentes de português, não é? O chamado mazomba. Veja só. Então, os senhores de engenho eram os grandes proprietários de terras e de escravos. Aliás, o que os tornava classe dominante era exatamente o fato deles serem grandes proprietários de terras e de escravos. Porque não adianta você ter terra sem ter escravo, como não adianta você ter escravo sem ter terra, porque essas coisas se complementam, correto? Então, no topo da pirâmide, classe dominante, estavam os senhores de engenho, grandes proprietários de terras e de escravos, brancos, em sua grande maioria, portugueses ou descendentes, mas havia também alguns holandeses e alguns judeus cristãos novos. O cristão novo era judeu, judeu que fugia para o Brasil, escapando das perseguições que eles estavam sofrendo na Europa por conta
da Reforma Protestante, não é? Eles vieram para cá, a Inquisição veio atrás deles e, para eles escaparem da perseguição, eles se convertiam ao cristianismo. Bom, abaixo dos senhores de engenho, nós temos uma categoria que tinha uma importância histórica gigante e que os livros falam muito pouco sobre elas. Repare só, essa categoria era a categoria dos homens livres. Essa categoria era a categoria dos homens livres, tá? E quem fazia parte dos homens livres? Vamos lá? Aqui, ó, é uma categoria que, como eu disse agora há pouco, é muito pouco estudado, tá? Muito pouco abordado, tá? Então, quem fazia parte dessa categoria de homens livres? Veja, entre os homens livres, nós tínhamos, primeiro, os funcionários públicos. O senhor de engenho está aqui, ó, eu escrevi até para ajudar vocês. Entre os homens livres, primeiro, nós tínhamos os funcionários públicos. Tá bom? Quem eram os funcionários públicos? Os funcionários públicos eram os governantes. Os funcionários públicos eram o governador-geral, o capitão-mor, o provedor-mor, o ouvidor-mor, tá? Então, todos os funcionários públicos eram homens livres. Aí, muita gente faz confusão. Mas os funcionários públicos não eram latifundiários? Não necessariamente. Havia funcionários públicos que eram latifundiários, havia funcionários públicos que não eram latifundiários, entendeu? Portugal, inclusive, desestimulava os funcionários públicos a quererem se tornar latifundiários, porque eles achavam, os governantes, né, os portugueses achavam que o funcionário público, sendo latifundiário, ele poderia usar o prestígio para enriquecer de maneira ilícita. Mas os funcionários públicos faziam parte do grupo de homens livres. Além dos funcionários públicos, fazia parte também do grupo de homens livres os profissionais liberais. Todos eles formados na Europa. Entre os grupos dos profissionais liberais, nós tínhamos médicos, todos formados na Europa. No Brasil, as primeiras faculdades que surgiram, elas foram fundadas pelos jesuítas e o nosso ensino era religioso e, portanto, a formação que existia no Brasil era apenas formação de carreiras ligadas à teologia, não é às questões religiosas. Então, médicos, advogados. É daqui que surge, né, como é que eu poderia dizer, a exaltação em demasia com relação a essas duas carreiras no Brasil de hoje. O advogado, até, desculpe, perdeu um pouco o prestígio, porque os cursos de direito se prostituíram, mas os médicos não. Existem pessoas que acham que se tornarem médicos, todos os problemas de sua vida estarão automaticamente solucionados, e nós sabemos que não é bem assim. Então, profissionais liberais, médicos, advogados, músicos, etc. Os músicos, inclusive, eles tinham um papel muito proativo na sociedade colonial, porque nessa sociedade não tinha diversão. Então, quando um músico vinha para cá, as famílias disputavam a hospedagem desse músico no tapa. Os filmes e as novelas de época mostram isso, né? Os músicos, eles participavam dos eventos organizados pelas famílias poderosas, né? Almoço, jantares, e aí, antes do almoço, antes do jantar,
eles tocavam aqueles recitais de piano. Na época, era praticamente uma regra as famílias mais ricas e poderosas terem um piano dentro de casa, porque estamos na Idade Moderna e a Europa está vivendo um movimento de caráter cultural denominado de Renascimento. Então, entre os homens livres, tínhamos funcionários públicos, profissionais liberais. Além de funcionários públicos e profissionais liberais, entre os homens livres, nós tínhamos um grupo até considerável de pequenos comerciantes no ciclo do açúcar. Você tinha comerciante de toda e qualquer natureza, mas o principal comércio que havia no Brasil nesse período eram armazéns. Armazéns que vendiam comida, vendiam bebida, vendiam carne seca. Esses armazéns eram chamados de armazéns de secos e molhados. Então, havia este grupo de pequenos comerciantes. Bom, e além disso, nós tínhamos um grupo de jesuítas que fazia parte dos homens livres. Esses jesuítas vieram da Europa e eles faziam o quê? Eles cuidavam da catequese dos índios. Catequese é adestramento, é a conversão dos índios ao cristianismo. Os jesuítas convertiam os índios ao cristianismo para melhor facilitar a aceitação do trabalho escravo, como se fosse uma obra de Deus, como se fosse uma obra de uma divindade. Então, os jesuítas cuidavam da catequese dos índios, os jesuítas cuidavam do processo de ensino e aprendizagem. As primeiras escolas que surgiram no Brasil foram escolas religiosas. O primeiro colégio fundado no Brasil foi o Colégio São Paulo, fundado na região de São Vicente, pelos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Os jesuítas cuidavam da catequese dos índios, os jesuítas cuidavam do processo de ensino e aprendizagem, e os jesuítas organizavam a coleta das drogas do sertão. Os jesuítas cuidavam da catequese dos índios, do processo de ensino e aprendizagem e da organização da coleta das drogas do sertão. Aqui vocês têm que ter cuidado e precisam anotar. As drogas do sertão também eram conhecidas como especiarias do Brasil. As drogas do sertão também eram conhecidas como especiarias do Brasil. Essas drogas, conhecidas como especiarias do Brasil, elas eram coletadas na região amazônica. Essas drogas, também conhecidas como especiarias do Brasil, eram coletadas na região amazônica, no Amazonas, na floresta amazônica. É claro que a floresta amazônica é uma região até hoje muito perigosa. Você imagine na ocasião. Imagine como a floresta amazônica não era perigosa. E essas drogas do sertão eram coletadas pelos índios. Os índios cristianizados, os índios convertidos ao cristianismo, eles eram convencidos a coletar as drogas do sertão. Depois que eles coletavam as drogas do sertão, essas drogas do sertão eram levadas para as missões religiosas.
O que eram missões religiosas? Missões religiosas eram aldeamentos fundados pelos jesuítas na região interiorana do Brasil. Então, os jesuítas fundavam aldeamentos, fundavam vilarejos. Esses vilarejos eram chamados de missões religiosas. E nas missões religiosas, quem trabalhava, quem fazia tudo, eram os jesuítas catequizados. Então, os jesuítas, eles eram responsáveis pela catequese dos índios, e os índios catequizados, eles se transformavam praticamente em trabalhadores escravos desses jesuítas. E a principal tarefa desses índios dentro das missões religiosas era exatamente coletar as drogas do sertão. Os índios coletavam as drogas do sertão, levavam essas drogas do sertão para as missões. Quando eles levavam as drogas do sertão para as missões, o que era que os jesuítas faziam com essas drogas? Os jesuítas pegavam as drogas coletadas pelos índios, levavam essas drogas, para a Europa. Os índios levavam as drogas até as missões. Os jesuítas pegavam essas drogas nas missões, levavam essas drogas para a Europa e comercializavam essas drogas no continente europeu. Era uma fonte extremamente rentável para as ordens religiosas. Os jesuítas vendiam essas drogas na Europa. As drogas tinham uma aceitação absurdamente grande. Os jesuítas ficavam com o dinheiro, repassando a Portugal apenas o quinto. Tá? Então, tratava-se de uma atividade econômica do Brasil. Olhe quantas atividades econômicas o Brasil teve para além do açúcar e do ouro, para a gente não ficar preso, nessas questões, achando que no ciclo do açúcar só tinha o açúcar e que no ciclo do ouro só tinha o ouro. De jeito nenhum. Então, a coleta das drogas do sertão era uma atividade econômica extremamente rentável. Entretanto, a maior parte da renda, da venda obtida dessas drogas, ficava em mãos dos jesuítas. Os jesuítas vendiam essas drogas na Europa e repassavam o quinto para Portugal. Algo muito importante que eu gostaria que vocês destacassem, grifassem, registrassem aí é o seguinte. As drogas do sertão, como elas eram coletadas na floresta amazônica, e a floresta amazônica, em sua grande maioria, estava para além do Tratado de Tordesilhas, ou seja, em terras da Espanha, as missões religiosas, em sua grande maioria, elas foram fundadas em terras que não pertenciam a Portugal, pertenciam à Espanha. Como essas missões foram fundadas em terras que pertenciam à Espanha, você vai anotar que, assim como as bandeiras, as missões religiosas, assim como as bandeiras, as missões religiosas e a coleta das drogas do sertão contribuíram para a expansão do território brasileiro. Assim como as bandeiras, as missões religiosas e a organização das drogas do sertão, a extração das drogas do sertão, contribuíram para a expansão territorial do Brasil. Veja, mais um elemento, bandeiras, drogas do sertão, ciclo do ouro, são elementos que contribuíram para que o Brasil territorialmente se expandisse para além dos limites
prefixados pelo Tratado de Tordesilhas. Isso é muito importante, tá? Então, eu recomendo que vocês grifem. Quem não conseguiu absorver, volta um pouquinho, porque as drogas do sertão têm uma importância muito grande nesse processo de expansão do território brasileiro. E entre os homens livres, por último, mas não menos importante, encontrávamos os assalariados. Havia trabalhadores assalariados no Brasil? Sim, havia. 5% da mão de obra era livre e assalariada. 5% da mão de obra era livre e assalariada. Esses assalariados eram mestiços, nativos locais, mestiços, que não conseguiam um espaço na estrutura social, tornavam-se assalariados, e a principal função deles era a criação do gado. O gado foi trazido para o Brasil por Portugal, pelos portugueses. E o primeiro rebanho que os portugueses trouxeram para cá foi um gado, um tipo de gado muito ruim, chamado de boi zebu. Era um gado muito ruim, não é? E os portugueses trouxeram esse gado para cá, pensando no início em utilizá-lo para mover as máquinas dos engenhos. O gado era usado como espécie de motor, de mecanismo que fazia com que os engenhos de açúcar funcionassem, pudessem continuar agindo. Tá? Então, a criação do gado nisso era uma criação bem rústica, era litorânea, resumida inicialmente à região do Vale do São Francisco. Agora, eu gostaria que vocês registrassem algo que é muito importante acerca do ciclo do gado. O ciclo do gado tem dois elementos históricos muito importantes que eu gostaria que vocês destacassem. Primeiro, o ciclo do gado foi responsável pelos primeiros contatos entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil. Então, os primeiros caminhos abertos entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil, esses caminhos foram abertos pelo gado. Tá? Então, nesse aspecto, veja que o gado está contribuindo para abrir novas rotas, abrir novos caminhos, ligando o Nordeste a outras regiões do Brasil. E, além disso, o gado, assim como o ouro, o ciclo do ouro, assim como as bandeiras, assim como as drogas do sertão, a criação do gado também contribuiu para a expansão do território brasileiro. Tá? A criação do gado também contribuiu para a expansão do território brasileiro. Gente, como nós podemos perceber, o grupo de homens livres, que lamentavelmente é omitido por muitos livros didáticos, esses homens livres têm uma importância na sociedade colonial absurdamente grande. Não dá para a gente estudar a história do período colonial e simplesmente omitir a existência deste grupo de homens livres. Então, vocês que estão aprendendo aí, estão tendo acesso a um conhecimento diferenciado. A esmagadora dos livros estão sendo atualizados e eles não mostram a categoria de homens livres que eu disse, trata-se de um erro, porque vocês acabaram de ver comigo a grande e exorbitante importância que esses homens livres tinham na sociedade colonial brasileira. Bom, voltando para o açúcar, senhores de engenho, no meio, homens livres, e na base, os grandes responsáveis pelo sustento de toda a sociedade colonial, que eram os
escravos. Os escravos eram os grandes responsáveis pelo sustento da sociedade colonial. Um jesuíta chamado Antônio, no livro Cultura e Opulência no Brasil, tem uma frase maravilhosa: os escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenho. O que é que Antônio quer dizer com isso? Que os senhores de engenho e a sociedade colonial, a estrutura toda do açúcar funcionava por conta dos trabalhadores escravos. Sem os escravos, não haveria sociedade colonial. Aqui havia escravos índios, mas todos nós sabemos, porque estudamos isso na aula de economia, que a esmagadora maioria dos escravos no período colonial eram negros. Por que Portugal substituiu o índio pelo negro? Por conta dos lucros que Portugal tinha com o tráfico negreiro, com o tráfico de escravos. De modo que, como os lucros que Portugal tinha com o tráfico, com o comércio de negros era muito grande, os africanos vão substituir os índios na atividade escravocrata do período colonial brasileiro. Tranquilo? Então, essas são as principais características, agrupamentos sociais do Brasil no ciclo do açúcar. Bom, pessoal, a gente acabou de aprender as principais características da sociedade colonial no ciclo do açúcar. Professor, estava enquadrado no mercantilismo? Sim, estava. Todas as relações do período colonial estavam enquadradas no mercantilismo. Então, essas relações sociais estabelecidas pelo ciclo do açúcar estavam, sim, enquadradas na política mercantilista. E é bom reiterarmos, embora a gente já tenha falado sobre isso, que essas relações sociais, muitas delas foram transladadas do continente europeu para cá. Né? A ideia do machismo, do patriarcalismo, do conservadorismo, né? A ideia da discriminação, do racismo, tudo isso esteve muito presente na sociedade colonial e foi, sim, trazida do continente europeu para cá. Sem mais delongas, agora que nós entendemos o organograma funcional da sociedade açucareira, vamos aprender como funcionava o organograma funcional da sociedade mineradora, porque nós estamos fazendo um estudo temático comparativo das duas relações sociais. Vamos nessa? E aí, quando a gente terminar a análise das relações sociais no ouro, a gente fecha o quadro de hoje, porque a gente está dividindo, insisto, o estudo do período colonial assim. Primeiro, nós estudamos a montagem do modelo colonial. Depois, segundo, estudamos o momento de colonização. Terceiro, estudamos as relações econômicas. Quarto, estudamos as relações políticas. Estamos estudando agora as relações sociais e fecharemos com o processo de derruição, de declínio dos dois ciclos econômicos. Mas vamos aprender como era que estava organizada a sociedade aurífera, a sociedade brasileira no ciclo do ouro. Vamos juntos. O estudo da sociedade mineradora será mais fácil porque nós já temos o conhecimento prévio da sociedade açucareira. E nós temos muitos, mas muitos mesmo, elementos de convergência. Primeiro, eu gostaria de dizer que aquelas características centrais, elas estão mantidas. Que características centrais? A sociedade mineradora era patriarcal, a sociedade mineradora era uma sociedade machista e racista. Então, as características gerais da sociedade açucareira são as mesmas características gerais da sociedade mineradora. Uma sociedade machista, com o papel da mulher recluso, secundário,
as mulheres subalternas, subordinadas ao marido. No topo da pirâmide, nós tínhamos os senhores de datas, que ao invés de senhores de engenho, são os senhores de datas. Classe dominante, brancos. Aqui, sem dúvida, todos eram portugueses e descendentes. Classe dominante, brancos, e todos eram portugueses e descendentes. Voltem para a aula de economia, que vocês verão que só quem poderia comprar as datas eram os portugueses e os descendentes. A Inglaterra não abria a comercialização de datas de maneira irrestrita para todos. Intermediariamente, havia, assim como no açúcar, no ciclo do ouro, o grupo de homens livres que, como eu já disse, vocês já devem saber por osmose, ele, infelizmente, é extirpado da análise da maioria dos livros. É um erro, mas a gente sabe que existe. Quem fazia parte deste grupo de homens livres? Vamos estudá-los especificamente, que eles são tão importantes que merecem um comentário específico. Então, senhores de datas. Senhores de datas, grandes proprietários de terras e de escravos. Os latifundiários, que no açúcar chamavam-se senhores de engenho. Entre os homens livres, funcionários públicos, assim como no açúcar, no ouro. Número maior. Profissionais liberais, assim como no açúcar, no ouro, médicos, advogados, músicos, etc. Em número maior. Pequenos comerciantes, também em número maior. Havia, no ciclo do ouro, um número de homens livres muito maior. O número de homens livres no ciclo do ouro era muito maior, porque, primeiro, a atividade mineradora era uma atividade urbana. A atividade mineradora era uma atividade urbana. E nós sabemos, até hoje, uma sociedade urbana, ela é uma sociedade muito mais dinâmica do que uma sociedade rural. E o número de pessoas no ciclo do ouro era muito maior, porque assim que o ouro foi descoberto no Brasil, aconteceu um episódio que é chamado, por nós historiadores, de Corrida do Ouro. Todos os lugares no mundo onde o ouro foi descoberto, teve Corrida do Ouro. O que é isso? Milhares de pessoas migram para a região onde o ouro foi encontrado, com a esperança de terem acesso à riqueza fácil. Milhares de pessoas fazem isso. Migram para a região onde o ouro foi encontrado para terem acesso à riqueza fácil. Então, essa corrida do ouro faz com que milhares de pessoas migrem para a região. A população de Minas saiu de um pouco mais de 100 a 200 mil pessoas para mais de 1 milhão em menos de 5 anos. Então, aquela busca do Eldorado, o sonho do enriquecimento, fez com que a sociedade mineradora tivesse um boom demográfico, um crescimento populacional considerável. Por isso que a gente está dizendo que esta sociedade, a engrenagem dela, para funcionar, necessitava de um número maior de pessoas, e esta sociedade tinha um número maior de pessoas, sem sombra de dúvidas. Jesuítas. Assim como no açúcar, no ouro, eles tinham as mesmas funções. Agora, registre aí que os jesuítas foram expulsos do Brasil no ciclo do ouro pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal era o intendente das Minas. Pombal expulsou os jesuítas do Brasil por conta das bandeiras. Lembrem-se que os bandeirantes
foram contratados por particulares para capturar índios, escravizá-los e resolver o déficit de mão de obra que o Brasil estava vivenciando no século XVII. Está em dúvida? Volta para a aula de economia. Então, o que é que acontece? Como os bandeirantes eles foram contratados para capturar índios, os bandeirantes preferiam capturar os índios das missões religiosas. Por que os bandeirantes preferiam capturar os índios das missões religiosas? Ora, os bandeirantes preferiam capturar os índios das missões porque os índios, eu vou usar essa expressão entre aspas, estavam adestrados, catequizados. E como eles estavam adestrados, catequizados, era muito mais fácil converter esses índios ao trabalho escravo do que os índios que estavam livres. E na hora que os bandeirantes começam a capturar os índios das missões, os bandeirantes acabam entrando em choque, com os jesuítas. Na hora que os bandeirantes entram em choque com os jesuítas reclamam com o Estado português dos bandeirantes. Os jesuítas reclamam com os portugueses que não queriam que os bandeirantes destruíssem as missões religiosas, porque sem os índios, a tendência das missões religiosas era desaparecer. Então, abriu-se um confronto entre os jesuítas e os bandeirantes. E este confronto foi parar na metrópole. O que é que a metrópole determina, então? Nesse exato momento, século XVII, como estávamos com déficit de mão de obra, a metrópole precisava muito mais dos bandeirantes do que dos jesuítas. E os jesuítas, portanto, acabaram sendo expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal em 1763. Veja que coisa interessante, né? É claro que a metrópole portuguesa não tinha a menor ideia desse desdobramento. Quando os jesuítas foram expulsos, como eles cuidavam do processo de ensino e aprendizagem, as escolas no Brasil foram fechadas. Isso gerou uma lacuna muito grande no processo de ensino e aprendizagem no Brasil. Uma lacuna exorbitante. Os filhos dos ricos não vão ficar sem estudar. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão estudar na Europa. E quando eles vão estudar na Europa, eles acabam tendo acesso à ideologia iluminista, que era uma ideologia separatista, era uma ideologia que defendia a quebra do pacto colonial. Então, esses filhos de ricos, quando vão estudar na Europa, eles voltam absolutamente hipnotizados com a ideologia iluminista e organizam no Brasil a Conjuração Mineira. Veja que coisa interessante. Então, um episódio que acontece lá no Ciclo do Ouro, que parece não haver absolutamente nenhuma relação com a Conjuração Mineira, tem uma relação muito grande. Repito, evidentemente que o Estado português não tinha a menor ideia que a expulsão dos jesuítas resultaria nesse movimento separatista, nós explicamos aqui, que defendia a prática de ruptura do pacto colonial. Certo? Então, mas enquanto os jesuítas aqui estiveram, eles exerceram um papel muito importante na sociedade colonial.
E por último, mas não menos importante, entre os homens livres encontravam-se os assalariados. Olha aqui, ó, diferença enorme. No açúcar, 5% da mão de obra era livre e assalariada. No ouro, 30% da mão de obra era livre e assalariada. Por que houve esse aumento tão substancial? Primeiro, corrida do ouro. Já falamos que o contingente populacional era muito maior. O contingente populacional era muito maior no ciclo do ouro, por causa da corrida do ouro. Mas, além disso, nós temos dois outros fatores que fizeram com que a mão de obra livre e assalariada crescesse. Primeiro, a corrida do ouro faz com que mais pessoas desloquem-se para o Brasil no ciclo do ouro. E como havia mais pessoas no Brasil no ciclo do ouro, você tinha um mercado interno, um mercado consumidor muito maior. Então havia um mercado consumidor no ciclo do ouro muito maior do que no açúcar. Tá? Então esse mercado interno inclusive estimula o aparecimento de comércios que inexistiam no ciclo do açúcar. E, além disso, um outro fator que acabou trazendo pessoas para o Brasil no ciclo do ouro foi esse aqui, ó. A especialização da atividade mineradora. Repare só, quando a gente fala da especialização da atividade mineradora, quando a gente diz que a atividade mineradora era especializada, o que eu estou querendo lhes dizer é o seguinte: a extração do ouro era rudimentar. Nós vamos falar, né, quando analisarmos a decadência, que inclusive um dos fatores que fez com que o ciclo do ouro entrasse em decadência muito rápido foi exatamente pelo fato da extração ser rudimentar e só se conseguir extrair no Brasil o ouro superficial e o ouro de aluvião. Mas a atividade mineradora era especializada porque o ouro, depois de extraído, ele vai ser polido, ele vai ser lapidado, ele vai ser transformado numa joia, num colar, num brinco, numa pulseira. Então, para você manipular o ouro, você tem que ser um ourives. E para você ser um ourives, você tem que ter a mão de obra qualificada. Então, 30% da mão de obra era livre e assalariada. Agora, cuidado, quem sustentava o ouro eram os escravos. Assim como no açúcar, os escravos constituíam-se como elemento basilar, o elemento central mais importante no sustentáculo da sociedade colonial. Escravos índios e a maioria pretos africanos, não é? Bom, lembre-se que a crise de mão de obra foi sanada tão logo Portugal encontra o ouro. Na hora que Portugal encontra o ouro, a primeira medida que Portugal toma é exatamente sanar o déficit de mão de obra, restaurando o tráfico negreiro, que constituía-se como uma das atividades econômicas mais rentáveis do período mercantilista. Então, gente, analisando agora as relações do ciclo do ouro, a gente acabou de concluir todas as características mais importantes, claro, porque todas é impossível, é muito determinismo. Nós fechamos os elementos históricos mais substanciais, mais importantes da sociedade colonial brasileira. Tranquilo? Na próxima aula, vamos falar sobre
a decadência dos dois ciclos econômicos, tanto do açúcar quanto do ouro, e assim a gente fecha esse corpo de aulas onde nós abordamos todo o período colonial brasileiro. Tranquilo? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações para vocês receberem em tempo real todas as vezes que a gente postar uma videoaula nova. Tá bom? Um abraço para todos e até a próxima.